Então, passo a palavra imediatamente para o Augusto, que é o nosso último expositor, que vai falar da experiência aí de turismo, né, na região da Mantiqueira. Bom dia a todos, a todas. Agradecer aí o convite, na pessoa da Paula, para a gente poder estar falando um pouquinho e trazendo um testemunho, né, das nossas angústias e, quem sabe, também das nossas soluções, dos problemas, que é uma coisa que a gente busca isso todos nós juntos. Cumprimentar aqui todos os palestrantes, amigos. Bom, diferente um pouquinho do início dos consórcios aqui, o nosso é uma associação de desenvolvimento integrado. Ela não começou na origem do nosso município, ela começou, na verdade, em outro país, né, porque o projeto nosso é uma parceria que se iniciou com o governo italiano. E ele foi, na verdade, nós fomos provocados por eles para que a gente pudesse realmente criar uma iniciativa de buscar uma sinergia maior entre os municípios. A partir de 2004, a Presidência da República, só para fazer um histórico rápido, Paula, a Presidência da República do Brasil, através da Secretaria-Geral, iniciou um processo de cooperação descentralizada com o governo italiano através das regiões italianas. São 5 regiões, com 5 territórios que foram definidos aqui no Brasil. Um deles, o nosso território, que é o território Mantiqueira, com o objetivo central de fomentar o desenvolvimento local através do turismo. Temos como parceiro hoje 12 municípios, sendo 3 municípios do estado de São Paulo e o restante, os 9 municípios do estado de Minas. Isso gera para nós uma integração muito interessante, porque era uma integração interestadual, porém, nos cria também algumas dificuldades, porque são 2 estados, muitas vezes com linguagens de leis, de interpretações um tanto quanto diferentes. Então, realmente, isso acaba, em alguns pontos, criando uma certa dificuldade. Porém, nós iniciamos um processo de sensibilização dos municípios e, principalmente, eu sei que aqui nós temos vários novos prefeitos, vários novos gestores, um processo realmente de sensibilização e acreditação, que é possível, sim, através de um consórcio, de uma associação, de a união de municípios. Como o Mário mesmo falou aqui, a gente não dá mais para a gente entender que o nosso município acaba na nossa divisa e que ali acabam os nossos problemas. Na verdade, pode ser que ali estejam começando os nossos problemas, na divisa com o município vizinho. Porque se a gente não cuida também dos processos que acontecem de segurança, de saúde pública, a gente tem migração para os nossos municípios, a gente tem problemas que com certeza vão, né, estar um dia participando aí da nossa pauta municipal, problema do nosso vizinho. A partir daí, nós criamos uma Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira, chamada de ADITIM, onde a gente tem um processo de cooperação com o governo italiano, né, troca de experiências, troca de técnicas, enfim. Só que nós entendemos também no decorrer do processo que nós não precisaríamos ficar somente com a cooperação descentralizada. Nós poderíamos também iniciar aqui no Brasil um processo também de busca de ações, recursos, e a partir daí, a criação da associação, nós começamos a buscar junto ao governo federal, com um apoio assim excepcional, e aí eu tenho que realmente relevar esse apoio da Secretaria-Geral da Presidência, da SAF, que foram grandes parceiros nossos nessa interlocução, né, no início, lá em 2005, 2004, e a partir daí nós começamos a fazer um trabalho de organização da nossa associação. Nós entendíamos que na nossa região, que é uma região turística, e existiam municípios que estavam bastante avançados lá na questão do turismo, como Campos do Jordão, que é uma referência, e municípios também que não estavam tão avançados, né? Então o objetivo era que a gente pudesse trocar essas experiências e começar a criar realmente uma linha, né, de igualdade, de desenvolvimento nas regiões. Mas nós entendemos também que o foco não seria só o turismo. Tinha municípios onde a ADITIM poderia trabalhar o desenvolvimento econômico através da sua potencialidade local. E uma das grandes potencialidades locais também, muitas vezes, não era o turismo, era a agricultura sustentável, era o desenvolvimento através da indústria, como a gente tem
lá em Cristina, a indústria do café, lá em Maria da Fé, que nós temos lá as oliveiras, coisas que podem ser exploradas. E a partir daí a gente começou a criar aí realmente uma sinergia muito forte entre esses municípios. Também tivemos um apoio muito especial e fomos buscar, junto ao Ministério do Turismo, um convênio, para que a gente pudesse levantar a inventariação turística desses municípios. Porque a gente queria, primeiro, muitos municípios não tinham sequer um relatório fotográfico do seu próprio município, dos seus atrativos turísticos, das suas potencialidades, o que ele poderia melhorar, o que ele poderia aprimorar. E nós conseguimos aí realizar o primeiro convênio com o Ministério do Turismo. Foi muito legal, porque isso deu uma credibilidade muito boa para a associação, nos deu realmente um know-how para a gente pleitear agora novos convênios, e com isso nós fizemos um convênio com o Ministério do Turismo, ele nos repassou o recurso, realizamos a inventariação turística de todos os municípios, de todo o território, e com isso criou-se uma ferramenta, onde muitos municípios ainda não tinham, para que a gente pudesse explorar as nossas potencialidades, enfim, todo o objetivo que é o fomento, né, do desenvolvimento local. A gente sabe que trabalhar em consórcio, trabalhar em associação, muitas das vezes a gente quer buscar resolver os problemas de forma coletiva, mas nós temos muitos problemas internos também que acabam sendo colocados em pauta. Eu aqui daria se eu puder, vou ser até um pouco ousado, de dar um conselho. Eu acho que, principalmente quando a gente trabalha num consórcio ou numa associação, primeira coisa, nós temos que deixar os egos totalmente de lado. Muitas vezes a gente sabe que tem alguns municípios, e eu posso dar um exemplo aqui, lá nós tínhamos Campos do Jordão, que tudo era referência no nosso consórcio, Campos do Jordão. Por ser uma cidade que já turisticamente já está bastante já explorada, tem o seu nome na mídia. Mas, gente, nós fizemos um exercício juntos lá e vimos o seguinte: na verdade, nós temos que nos orgulhar de ter na nossa associação Campos do Jordão, porque ele é um indutor para nós, né, de investimentos, de novas políticas públicas, por Campos fazer parte, e um estímulo para os municípios pequenos que ainda não estavam tão desenvolvidos turisticamente, a realmente também entrar nesse desenvolvimento. Então, essa é uma questão muito importante. Uma segunda questão que a gente entendeu que era muito importante, nós não viemos como associação para concorrer com ninguém. Já existiam os circuitos turísticos e já eram organizados, então nós resolvemos fazer o seguinte: vamos trazer os circuitos também para dentro da nossa associação. E os circuitos turísticos hoje, eles têm cadeira, né, na nossa, inclusive, um dos presidentes dos circuitos turísticos, está aqui o Zeca, que é o nosso secretário executivo adjunto hoje também, né, da nossa associação. Isso criou uma sinergia nas ações, porque muitas das vezes a gente queria chegar no mesmo local, né, mas indo por caminhos diferentes. Com isso, hoje também os circuitos fazem parte da associação, como os municípios também fazem parte da associação, e promovendo esse desenvolvimento local. Nós hoje, a principal ação nesse momento que nós desenhamos é a sensibilização dos novos prefeitos. Eu tive a felicidade de ser prefeito por 2 mandatos em Santo Antônio do Pinhal, e a gente sabe que na prefeitura, muitas das vezes, as ações, até pela demanda da população, a gente quer que ela seja rápida, né? Seja uma coisa que aconteça, quanto mais rápido, se puder, no dia seguinte, melhor. E quando a gente trabalha com planejamento de associação, de consórcio, muitas das vezes são ações que são mais a médio e longo prazo. Então, nesse momento, o grande objetivo é sensibilizar os novos prefeitos da importância realmente de participar da associação, de participar de consórcios públicos, de entender que nós não podemos mais pensar a nossa cidade, nós temos que pensar a nossa região, porque vão ter vários fatores interligados que uma hora ou outra eles vão ser colocados à mesa e com certeza vão, assim, decidir muitas das vezes os problemas ou as soluções, né, que podem ser integradas entre os municípios. Então, nesse momento, a sensibilização dos novos prefeitos, a busca de novos convênios junto aos ministérios, e aí eu preciso fazer também uma ressalva aqui ao apoio do governo federal. Nós temos um apoio assim, excepcional do governo federal, o entendimento, né, dessa importância. Infelizmente, a gente hoje busca essa parceria também, né, junto ao governo do Estado, tanto do governo do Estado de Minas, como do governo do Estado de São Paulo,
junto já às entidades constituídas do governo do Estado. A gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente não desiste, vamos continuar buscando realmente essa parceria, porque a gente entende que a associação ela vai ser forte a partir do momento que ela tem todos os parceiros trabalhando com os mesmos objetivos. Nós, diferente aí de alguns municípios e de alguns consórcios e mesmo associação, nós temos uma grande dificuldade, porque nós somos municípios de um estado de Minas e São Paulo. No caso da cooperação internacional, nós lutamos aí bastante por uma regularização e um marco regulatório, porque nós não temos um marco regulatório hoje que defina essa questão da cooperação descentralizada, da cooperação internacional. O que seria isso? Hoje, nós temos muitas vezes oportunidades, junto ao governo italiano, de estar mandando um técnico nosso para lá, um secretário de alguma pasta, para buscar uma solução que existe hoje de tecnologia, de informação. Só que isso não é entendimento hoje do Tribunal de Contas, tanto do Estado de São Paulo, como do Tribunal de Contas do Estado de Minas. Se a gente fizer isso, a gente está arriscado ainda a ter uma despesa imprópria por estar encaminhando um técnico, enfim, ou quem seja, para essa ação de cooperação descentralizada. É uma coisa que também tem avançado. Agora a gente tem um novo grande parceiro, que eu entendo que e aqui a Marcela está aqui presente também, que é o Observatório de Políticas Públicas, que foi constituído aqui em São Paulo, da Caixa, junto com o PNUD. Nós também, um dos nossos focos é a construção de um observatório do turismo na região, para que faça realmente toda a gestão do turismo local, para que faça uma interpretação do que a gente quais são as nossas potencialidades, aonde que a gente pode chegar enquanto município, enquanto entidade, enquanto associação. Até tem algumas pessoas que nos perguntam assim, Paula, por que vocês não se transformam num consórcio? Realmente, gente, esse é o nosso objetivo. Inclusive, através do observatório, nós tivemos a oportunidade de fazer já uma primeira conversa com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a gente precisa que os dois tribunais tenham as mesmas interpretações em relação aos repasses municipais das prefeituras ao consórcio, enfim, principalmente no que se diz respeito à legislação. Nós fizemos já essa provocação, ainda não tivemos esse retorno, mas vamos fazer novamente essas provocações junto ao tribunal, para que ele interprete novamente, porque também é um pouco novo essa figura, também hoje no dia a dia, até dos próprios tribunais, principalmente o nosso, que são dois estados, que congregam aí municípios de 2 estados. Porém, eu acredito que a muito curto prazo, esse vai ser o grande modelo para que a gente possa gerir os nossos municípios. A gente fala em lixo, a gente fala em transporte, a gente fala em questões ambientais, questões da saúde, que hoje estão sendo tratadas de forma coletiva. O turismo em si, se a gente for pegar pela lógica do turismo, ninguém faz turismo em um local, ninguém faz turismo em uma cidade, ninguém isso é estatística da Embratur, fica mais de 2 dias no mesmo local. Ele quer ir para Santo Antônio do Pinhal, mas ele quer se hospedar em Santo Antônio, ter a oportunidade de almoçar em Campos do Jordão, de visitar a Pedra do Baú lá em São Bento do Sapucaí, e agora interagir com as cidades mineiras também. Ir lá para Cristina, ver o café lá de Cristina, ir para Maria da Fé, e para as outras cidades que realmente fazem parte desse circuito. Então, nós estamos querendo que esse fomento do turismo, ele seja uma coisa que seja construída de forma muito assim, real. A gente quer vender uma imagem que seja realmente a imagem real do que é a nossa região. Não é ir para Santo Antônio, mas ir para o território Mantiqueira, ir para a nossa região, que é uma coisa que tira o problema da sazonalidade que muitas cidades têm, porque às vezes eu tenho um evento na minha cidade, mas não é o ano todo. A cidade vizinha está fomentando um outro evento. Então, por que eu não posso explorar a minha rede hoteleira a ter uma sinergia com esse evento que está acontecendo do outro lado, no outro município, que é tão próximo muitas vezes. E muitas das vezes, no caso nosso, a gente passa dentro de um município para chegar num outro município. E as pessoas, infelizmente, ainda tinham no passado uma ideia, e aí é uma ideia que não é só do gestor público, a ideia é que muitas vezes é do empresário local. Eu vou dar um exemplo aqui, Paula, que é um exemplo real. Quando a gente iniciou o primeiro projeto de sinalização turística,
Quando a gente pôs na saída da cidade, informando a próxima cidade, teve empresário local que falou, não, mas por que nós vamos ficar informando a próxima cidade? Eles são nossos concorrentes. E não é essa a mentalidade, gente. Eles são nossos parceiros. Eles podem ajudar a edificar a economia local dos nossos municípios. Então, através da Ditim, ela se torna hoje aí a grande ferramenta de fomento ao desenvolvimento local integrado na nossa região. Nós temos, como eu falei, grandes parceiros que nos ajudaram muito, e a gente tem que ser muito, muito gratos a eles. A questão da sensibilização dos prefeitos, Paula, como eu estou dando como exemplo na nossa associação, acho que esse momento que se inicia com novos prefeitos, com novas experiências, com novas ideias, é muito importante que a gente possa disseminar realmente, eu acho que dar um testemunho do que deu certo, o que não deu, das dificuldades também, porque nem sempre é só facilidades. Nós temos as dificuldades, o que a gente tem que acreditar, e isso é a função do líder, do gestor, é que nós precisamos, sim, acreditar nos nossos passos, acreditar nas nossas ações e que elas vão poder se tornar realidade, porque eu prefiro lá na frente olhar para trás e até ficar um pouco chateado por não ter dado certo, mas por eu ter tentado, né? Porque eu acho que deve ser muito difícil, né? Lá na frente a gente olhar e falar, pô, poderia ter feito tal ação e não fizemos. Então, esse é um breve testemunho aí do que é a nossa associação, do que é a nossa entidade. Acreditem que vocês podem, juntos, serem muito mais fortes do que sozinhos, do que isolados, simplesmente nos nossos municípios ou na fronteira dos nossos municípios. Obrigado.